Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ezer e esse daqui é o meu canal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece Noé? É provável que você tenha respondido sim, eu conheço Noé. Só que eu quero te fazer mais uma pergunta. Você sabe toda a história de Noé? Você sabe todos os detalhes da vida de Noé? Eu tenho certeza que não. É por isso que eu fiz esse vídeo para te mostrar 5 coisas que você não sabe sobre Noé ou que você esqueceu. Vambora que o vídeo tá bom demais. Gente, se tem uma coisa que a gente ignora quando lê a Bíblia é a genealogia. Por quê? Porque, gente, ninguém quer ficar lendo Ciclano é filho de Beltrano, que é neto de Ciclano. Ninguém quer. Só que quando a gente deixa de ler a genealogia bíblica, logo a gente perde alguns detalhes interessantes, como eu tenho certeza que você perdeu esse detalhe, que Noé era bisneto de Enoque e ele era neto de Matusalém. Agora pode ser que tenha alguém não crente assistindo esse vídeo se perguntando, mas quem são essas pessoas? Deixa eu explicar para você. A Bíblia diz que a maldade era muito grande na terra. As pessoas estavam pecando, não estavam mais se importando com o que Deus queria. Só que tinha um homem na terra que era diferente. E esse homem era Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ou seja, Enoque foi o homem que não experimentou a morte. Enoque, ainda em vida, foi levado por Deus. Matusalém. Quem foi Matusalém? Gente, Matusalém é simplesmente o cara mais velho da Terra. O homem conseguiu alcançar 969 anos. Pensa num cara com disposição, irmão. Segundo fato importante, que provavelmente você se esqueceu sobre Noé. A medicina diz que o homem ele começa a deixar de ser fértil perto dos 60 anos. Isso para você. Isso para mim. Agora, para Noé, irmão, o cara teve filho com 500 anos. Melhor dizendo, ele teve o primeiro filho com 500 anos. O cara realmente era diferenciado. E não teve apenas um, teve 3. 3 são os que a gente conhece, porque possivelmente ele teve mais filhos, já que teve que povoar a terra após o dilúvio. Aí eu fico olhando pra você, com 30 aninhos na cara, falando, tô velho demais pra ter filho. Ô, para de graça, vamos povoar a terra. Terceira coisa que você não sabe ou esqueceu sobre Noé é a medida da arca. Eu já consigo imaginar agora você olhando pro vídeo falando, mas Ezer, tá lá na Bíblia a medida da arca. Sim, só que lá na Bíblia tá em côvado. E não é o nosso costume medir as coisas em côvado. Como nós medimos? Nós medimos em metros e centímetros. Então eu vou transformar para metros para que você tenha a dimensão do tamanho da arca. Só que antes disso, eu preciso que você entenda como é medido o côvado. Gente, um côvado é basicamente o seguinte, é a medida do seu cotovelo até o seu dedo maior. Só que isso daqui causa alguns problemas, porque o tamanho de um braço, o tamanho de uma pessoa vai variar. Isso vai ser de cidade para cidade, de país para país, de povo para povo. Então, acaba que não fica uma medida muito precisa. Mas os historiadores estimam que a medida de um côvado é entre 43 centímetros a 56 centímetros. E um côvado hebreu antigo é 48,1 centímetro de comprimento. Agora vamos aos números? Gente, o comprimento da arca era 144 metros e 45 centímetros. A largura da arca era 24 metros e a altura da arca era 14 metros e 45 centímetros. Gente, a arca tinha 3 andares e seu tamanho total dava 10.345 metros quadrados. E o seu volume total era 50.168 metros cúbicos, com capacidade para 13.960 toneladas. Você tem noção do que é isso? Irmão, era um navio de porte gigante. Mas para você ter uma noção melhor do que a gente está falando, é só você pensar num campo de futebol. Um campo de futebol tem em média entre 90 metros e 120 metros. Só que a arca tinha 144 metros. A arca era maior do que um campo de futebol. Então cabia bicho demais, filho. Então é por isso que coube tudo aquilo que Deus mandou colocar dentro da arca.
tudo quanto é espécie de bicho, porque o negócio era grande demais. Agora, posso te pedir um favor? Inscreva-se no canal, porque toda semana a gente vai ter vídeo nesse naipe, vídeo de assunto interessante, curiosidade. Se você gosta disso daí, se inscreve, aperta o sininho e curte, porque você vai me ajudar muito, vai ajudar muito o canal a crescer e alcançar outras pessoas através desse vídeo, valeu? Agora, gente, vamos para o quarto fato, que provavelmente você não sabe ou se esqueceu sobre Noé. Olha, se eu fizesse uma pergunta para você assim, qual era a profissão de Noé? Provavelmente você ia me responder que Noé era carpinteiro, já que ele fez uma arca do tamanho que fez, já que ele conseguiu construir uma arca gigantesca. Só que, na verdade, você estaria enganado, porque na Bíblia não informa que ele era carpinteiro, mas a Bíblia diz que ele era lavrador de terra. Tanto que quando ele desce da arca, ele constrói uma vinha. O fato interessante dessa vinha é que ele bebe tanto e acaba ficando bêbado e fica nu. Aí o seu filho o encontra e começa a brincar, a escarnecer. Noé, quando volta a si, fica revoltado com seu filho Cã e amaldiçoa. Essa é a parte triste da história. Mas isso daqui é só para ilustrar e te responder. Ele era lavrador e não carpinteiro. Pelo menos a Bíblia não diz que ele era carpinteiro. O quinto fato que provavelmente você não sabe sobre Noé é que existe várias versões desse dilúvio, em várias culturas diferentes, em culturas que até estavam muito distantes uma da outra, que provavelmente não conversavam entre si. Então a gente não sabe como chegou nessas culturas essa história de Noé ou essa outra versão sobre a história de Noé. Mas uma dessas versões é a versão dos sumérios. A história que os sumérios contam é a seguinte: os deuses um dia decidiu destruir uma cidade chamada Shuruppak. Só que existia um homem ali que era muito devoto. Eu vou colocar o nome dele escrito aqui porque eu não consigo falar o nome dele. Esse homem ele era muito devoto, então os deuses decidiram salvá-lo. E como os deuses iriam salvá-lo? Olha, os deuses mandaram esse homem construir uma arca no deserto e botar alguns animais lá dentro e a sua família. Então aconteceu assim: veio a chuva, submergiu a terra, aquela cidade, mas aquele homem se salvou junto com a sua família e com os filhos. O fato interessante é que quando ele desceu como premiação, ele se tornou imortal. Eu sei que algumas coisas aqui entre ele e Noé não vai bater, como, por exemplo, construir a arca no deserto ou se tornar imortal. É óbvio, não vai bater. Só que é muito interessante que tenha histórias parecidas em cultura diferente. Gente, eu achei esse fato extremamente interessante, da cultura diferente contar a mesma história ou uma história muito próxima. Só que eu não consigo explicar como culturas às vezes tão distantes uma da outra conseguem ter a mesma história. Na minha mente só faz sentido o seguinte: olha, provavelmente essa história aconteceu de verdade. Agora, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu queria te ouvir. Então comenta aí, fala qual é a sua teoria. Por que tantas cidades, tantas culturas, tantos povos que estão um distante do outro conhecem a mesma história ou contam uma versão diferente? Eu quero ouvir você. Comenta aí. Valeu? Forte abraço. Até o próximo vídeo.